E aí isso tem várias formas que podem ser feitas, né? Uma das formas que existe hoje é o rádio modal. Então, rádio modal é um rádio em que você tem mais de um chip que está fazendo o processamento que você precisa, certo? E aí você vai trocar de chip que vai ser utilizado. Você vai ter um controlador que vai falar, olha, agora você usa esse, agora você usa esse. Essa é uma versão que você consegue ter alta velocidade, porque está tudo implementado em hardware, certo? A questão é que você está limitado às tecnologias daqueles chips. Uma coisa que existiu muito foram aqueles celulares que foi da troca do celular analógico para o digital. Que aí você tinha celulares com 2 chips. Que ele não chip o GSM, viu gente? O processador mesmo, trabalhando com as duas tecnologias. Porque aí, quando você estava numa rede analógica, funcionava um. Quando estava na rede digital, funcionava outro. Fica extremamente rápido, mas você está limitado. O ideal seria esse aqui, né? 100% reconfigurável, em que você tem, né, ali a parte de conversão analógica digital e o resto todo está executando em software, ok? Mas aí vem a questão que já foi levantado, né? Desempenho. Se eu coloco isso para rodar em uma CPU, isso pode ser extremamente lento, porque a CPU ela não consegue trabalhar com a quantidade de operações necessárias. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou até pular, vamos falar disso. Aqui a gente tem uma ideia, certo? Não sei se vocês vão conseguir ler os números, então eu vou falar para vocês aqui. Aqui é uma sequência das operações que são necessárias para você decodificar uma rede Wi-Fi 802.11 padrão B, então são 2 megabits por segundo. Você tem os sinais passando aqui, certo? E aí esses sinais, eles para serem demodulados, eles exigem uma certa quantidade de amostras. Então aqui, ó, você está trabalhando com 2 megabits por segundo, então 2 milhões de bits por segundo. E aí isso você vai trabalhando, quando você chega nesse passo aqui, já são 32 megabits por segundo que você precisa. E aí ele chega nesse ponto, que é o ponto mais pesado, você precisa de 1.4 gigabits por segundo de banda. Então esses dados eles são processados, você precisa trabalhar com 1.4 gigabits por segundo. E isso você trabalha com operações que tem que ser rápidas também, certo? Para você fazer isso hoje em um processador, há uns 3 anos atrás, a Microsoft fez um rádio que ele era totalmente em software. Eles pegaram, se eu não me engano, um Core i3 ou Core i5. Foi um núcleo só para poder fazer processamento do 802.11. Dedicado para isso, e eles tiveram que ralar. Eles pegaram várias funções e fizeram todas em assembly. Não era simplesmente codificar em C, eles tiveram que usar todas as funções lá do MMX, que são processamentos de sequência, que eles usam, por exemplo, para streaming. Foi tudo implementado em MMX aqui, para ele poder chegar na velocidade, certo? E aí a gente tem uma situação hoje que é o seguinte, se a gente for olhar o desempenho, a gente está chegando no ponto que o desempenho está chegando lá. Então, por exemplo, aqui, ó, Pentium M, ele está nesse nível de desempenho. O Cell está nesse nível de desempenho. Então, aqui no Y é performance em giga operações por segundo. Aqui no X, a gente está potência. Então, quanto de energia que o seu processador precisa. O Cell, ele já consegue rodar com alto desempenho, mas alta potência. E aí, o pessoal estava analisando qual que seria o desempenho necessário para você fazer uma rede 3G, que é o CDMA. Ele tem que estar nesse nível de potência e nesse nível de consumo de energia, para você colocar no celular. Então, o Pentium M, ele aguenta, só que lá está muito longe do consumo. O Cell está perfeito, né? Mas está lá longe. Então, para a gente fazer uma implementação 100% software, a gente tem que estar aqui, nesse nível de desempenho
E nesse consumo de watts, ó, a gente está lá no, sei lá, 0,3 watts, que é o seu consumo para você ter isso rodando em um celular. Mas a gente está chegando lá. Esses pontinhos aqui, esses dois, foi uma proposta de um chip. Esse chip, ele foi feito com a tecnologia da época, que era 90 nanômetros, ele estava lá na borda. E na época a Intel estava desenvolvendo 65 nanômetros. Aí o pessoal fez umas continhas rápidas e eles viram que ele a 65 nanômetros você conseguiria fazer. Então, a princípio, a gente está chegando no momento que a gente consegue fazer esse tipo de coisa em processadores de tamanho adequado para colocar, inclusive, em um celular. Estava aqui, né? E essa aqui é a ideia, então, né? Colocar um processador aqui para poder fazer isso. Hoje, isso não é totalmente possível. Então, o que a gente faz é que a gente tem implementações 100% software. Esse aqui, ele pode trabalhar 100% software, então ele joga toda a comunicação na velocidade do USB, certo? Aí, lógico, ele não vai conseguir processar 802.11, né? Porque o USB 2.0 não aguenta 1.4 gigabits. Mas a gente tem também alguns rádios em que a gente tem parte das funções de software, parte em hardware programável. Então, quem já viu, por exemplo, a FPGA é um hardware que você joga lá um programa nele, esse programa, ele está lá gravado, certo? E ele vai executar lá dentro das portas lógicas. Então, ele fica na velocidade ali do circuito, ele fica em altíssima velocidade. O que eu posso fazer? Eu posso colocar as funções críticas nesse circuito e as funções que precisam de menos velocidade, eu coloco no meu processador. Ok? E aí a coisa está sendo desenvolvida, né? De forma que hoje a gente tem um projeto que é o GNU Radio. O GNU Radio é um conjunto de bibliotecas, de programas e de módulos que eles são licenciados na licença GNU e você consegue montar, então, o rádio utilizando isso. Então, você chega e fala, eu estou precisando montar um rádio que vai usar QAM64, então eu coloco meu módulozinho de QAM64, depois eu vou usar a decodificação assim assado, coloco o módulo, e isso você consegue escrever em C++ e em Python, ou se não, você pode utilizar uma interface gráfica que nem essa daqui. Então você pega os módulozinhos, vai encaixando e você tem o seu diagrama de rádio ali. Okay? Então é uma coisa extremamente interessante, ele tem ali ferramentas também para suporte, para verificar se o programa está ok, para fazer análise de espectro, e tudo isso roda numa plataforma que nem essa aqui. Essa aqui roda GNU Radio. Okay? E aí, né, tem que fazer o meu jabá, né? Se vocês estiverem interessados, tem uma bolsa de iniciação científica em aberto para poder mexer com isso. Então, quem quiser, me procure. Ok? E outra forma que a gente está fazendo também, que aí roda nesse bichinho aqui que nós temos também, é a ideia de ter instruções. Então, da mesma forma das redes definidas por software, aqui eu tenho, vocês já devem ter visto esse roteador em alguns lugares, né? Esse aqui é um roteador comercial, custa R$250. Nesse rádio, o que a gente tem? A gente tem uma parte que está em hardware e a gente tem uma parte que está em software. Toda a parte pesada, processamento de sinais, está em hardware. E depois em software, a gente tem a parte mais leve, parte de controle de acesso, identificar quem que vai transmitir quando, certo? É a parte a subcamada MAC, ok? E aí o que a gente tem? Esse hardware, ele exporta um conjunto de instruções. Então, por exemplo, ele tem uma instrução que é assim, escuta o meio e fala qual que é, se tem alguma transmissão. Essa é uma instrução. Depois ele tem outra instrução que fala assim, espera tantos milissegundos. Depois outra é, transmite um dado, transmite um pacote de confirmação, ok? Transmite tal informação. E aí o que eu faço? Eu monto o meu protocolo utilizando isso.
E aí isso é legal também porque você consegue montar a sua aplicação utilizando blocos. Você cria, na verdade, um diagrama de estados que tem transições que são executadas de acordo com condições. Faz o seu bloquinho, seu programa deve virar 1 KB. Você manda isso para o sistema e o sistema interpreta em tempo real. É muito interessante, mas também é limitado. Se você não tiver as instruções que você precisa, você não consegue fazer o protocolo que você precisa. Ok? Então, essas aí são coisas extremamente interessantes que a gente pode fazer, né? E aí, algumas coisas que nós podemos fazer com essas redes inteligentes, né? Esse aqui é um que foi publicado tem uns 4 anos, que é utilizar todos os rádios que você tem no seu computador, no seu celular ao mesmo tempo. Atualmente, né, quando você tem um celular Android, ele está usando só o 3G ou está usando só o Wi-Fi, né? Que a gente tem problemas aí de endereço IP, várias coisas, vários níveis que tem que ser acertados. Esse projeto aqui, ele utiliza o Android e aí ele coloca aqui um roteadorzinho OpenFlow lá dentro, no software, e ele vai controlar várias interfaces aqui de rede. E o que é o legal? Os caras fizeram um computador, espetaram ele com tanto de interface USB, aqui são os números. No final ele está com 10 interfaces de rede sendo ativadas, certo? Então começa lá 3G, 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 aqui tem um WiMAX, começa a ativar os Wi-Fi, certo? E aqui é uma transmissão só, uma aplicação só transmitindo dados, e ele vai aumentando aqui o desempenho. Ok? Então isso é uma aplicação que a gente tem desse tipo de rede configurável. Outra aplicação bem interessante é essa daqui, ó. Vocês devem ter esse problema em casa, que eu acho que atualmente, tirando na fazenda, não tem nenhum lugar no mundo que você tenha menos de uma rede Wi-Fi funcionando, certo? Você chega em casa, você liga o seu computador, tem 15 redes Wi-Fi funcionando e aí seu desempenho está muito ruim. Por quê? Porque essas 15 redes estão operando num conjunto limitado de frequências, né, de canais. E aí elas começam a interferir. Isso acontece, inclusive, em redes que são redes empresariais. Por exemplo, a rede da UFMG. A rede da UFMG, a gente tem um tanto de pontos de acesso espalhados no campus inteiro. E esses pontos, eles têm que utilizar as frequências que estão disponíveis. O problema é que não tem jeito, uma hora as frequências vão sobrepor. E aí, quando as frequências sobrepõem, você tem interferência de um ponto de acesso com o outro. Então, eu posso ter, por exemplo, esse ponto de acesso aqui interferindo com esse ponto de acesso. Oi. Não sei se isso tem a ver com colocação do colega lá da Dinamarca. Então, aqui, às vezes, a gente vê interferência do DCC com o da UFMG. Uhum. Então, olha que você fica um brigando com a outra, disputando a conexão. Sim, aí nesse caso são redes diferentes. Aqui a solução seria uma rede igual. Se tivesse todo mundo ligado na mesma rede, controlado por uma mesma pessoa inteligente, a gente consegue resolver. Como? Nós temos hoje uma tecnologia que é chamada de beamforming, são as antenas inteligentes, em que em vez de você ter aqui o seu computador e aí a propagação ela é omnidirecional, a propagação vai para todos os sentidos, eu posso gerar aqui um sinal que é direcionado, certo? E aí, qual que foi a proposta feita? Como são ondas, né? A gente sabe que se a gente colocar uma onda e você colocar a oposta dela, elas cancelam, certo? Então, o que foi feito? Eu posso pegar esse ponto de acesso aqui, ele gera um sinal codificado de forma tal que ele é mais forte para esse cliente, mas ele é completamente atenuado para esse. A mesma coisa aqui, porque aí se eu sei, e mais, esse AP aqui está transmitindo um sinal para esse cliente. Eu posso julgar esse AP aqui o oposto desse sinal, para esse cliente aqui.
de forma que a interferência ela vai ser anulada, certo? Então, o que a gente tem aqui é uma coordenação. Essa coordenação aqui a gente usa o OpenFlow. E aqui embaixo a gente tem que usar rádios definidos por software, porque você está modificando a codificação dos dados. E aí o que é o legal? Se a gente for comparar, aqui talvez vocês não vão ver, mas deixa eu fazer um zoom aqui. Estão vendo como é que está o vídeo ali? A cabeça do Psy repetida, uns cortes. Isso aí é o quê? É perda de dados. Porque tinham dois computadores, cada um num ponto de acesso diferente, e eles estavam interferindo entre si. Então ali você está perdendo dados. E aqui a gente vê o desempenho, né? Tem dois computadores, o azulzinho e o vermelho. Você ligou o vermelho, o azul começa a ficar todo ruim aqui, né? Na vazão, e aqui é o atraso começa a dar picos, né? Agora, se você codifica os dados de forma a anular o outro, olha como que fica bem melhor. A variação é bem menor e o atraso é quase nenhum. Resultado no vídeo aqui. Deixa eu achar o mouse aqui. Aqui está perfeitinho. Ok? Então isso aí foi um trabalho feito no ano passado, que o pessoal fez com equipamento real, fizeram esse teste. Outra aplicação que a gente tem, vamos colocar aqui uma rede doméstica, né, que eu tenho 3 computadores, e aí eu estou mexendo, né, na minha casa, vendo, por exemplo, um vídeo. Estou vendo meu vídeo, né, minha rede lá a cabo está funcionando legal, até a hora que eu começo a fazer um backup, certo? Então eu tenho um computador com vídeo, outro com backup. E aí o backup exige muito da minha rede. O que vai acontecer? Eu estou exigindo da minha rede sem fio. Eu posso trocar a forma que eu comunico na rede sem fio, certo? Posso trocar, por exemplo, de Wi-Fi para outra tecnologia mais eficiente. Por exemplo, o Wi-Fi tem contenção, você usa o protocolo CSMA, que tem a disputa no meio. Eu posso colocar um protocolo, que é um protocolo que você divide no tempo o uso. Então, eu posso colocar um TDMA para rodar. E aí, o que acontece? Eu acabo com as colisões. Então, tem um controlador, ele vai mudar a comunicação. E pode acontecer outras coisas também, por exemplo, uma atualização de software ali. A atualização de software, onde que ela vai atuar? Vai atuar aqui, ó, no meu link com a internet, então no meu cable modem. Eu vou ter ali saturação no meu cable modem. O que eu posso fazer? Eu posso ter o meu roteador, que eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar um programinha nele que vai comprimir os dados da atualização. Ou eu posso fazer melhor, né? Eu posso mandar uma mensagem aqui para o computador falando, olha, segura a atualização aí, porque tem um vídeo. Ok? E a outra que eu já comentei, né? Então eu tenho um rádio só, que uma hora ele é Wi-Fi, outra hora ele é Bluetooth, outra hora ele é CDMA, certo? Então imagine, hoje a gente pega um celular, ele tem que ter os 3 chips. Se eu tivesse um celular com um chip só, ele fica menor, eu consigo ter um celular que consome menos. Então com isso a gente viu a questão, né, do hardware, dos equipamentos. Depois a gente tem uma outra questão que é, bom, agora eu tenho os equipamentos, eu consigo programar os equipamentos, eu tenho que escrever software para eles. E aí eu quero escrever softwares que sejam inteligentes. Para quê? Porque eu não quero que eu não quero apertar um botão para falar troca de Wi-Fi para Bluetooth, Bluetooth para CDMA, eu não quero fazer isso. Eu não quero também ter que chegar lá no meu roteador, entrar na interface do roteador e falar, ó, mata esse fluxo aqui. Ele tem que ser inteligente, certo? Para que ele faça sozinho e eu não fique dependendo de interação do usuário, certo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, né,
construir então uma rede inteligente da seguinte forma. Aqui a gente tem equipamentos com rádio reconfigurável, aqui a gente tem roteadores reconfiguráveis, né? Então o OpenFlow da vida, e a gente vai ter um servidor aqui que ele vai olhar tudo que está acontecendo e vai enviar programas para todos os equipamentos. Okay? Ele é que vai ter a inteligência. Então aqui a gente tem aqui o SDN, aqui o SDR, que a gente já viu. Então a gente tem que tratar dessa parte aqui agora. Então, como que a gente vai trabalhar essa inteligência, né? A gente vai ter que ter sistemas, o controlador, que vai ter a visão da rede inteira, ele vê o que está acontecendo, como ele vê a rede inteira, fica mais fácil de trabalhar, certo? E ele tem que ter sistemas inteligentes, sistemas de aprendizado. Ele tem que detectar o que está acontecendo, certo? E os clientes, eles vão seguir as regras desse sistema controlador, ok? Aí, lógico, de novo, né, fazer meu jabazinho, tem um curso que é de computação autonômica. Essa que é a solução que a gente vai ter. Nós vamos desenvolver sistemas que eles operam sem interação com os usuários. E aí vocês têm um curso de 6 horas falando isso da Escola de Verão de 2012, ok? Mas o resumo dessa última parte é isso. Você quer fazer programa inteligente, você tem que ter técnicas adequadas para modelagem do problema, ok? E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar um sistema que é um sistema autonômico. Esse sistema, então, ele tem que ter algumas características, né? Ele tem que ser capaz de gerar a sua configuração automaticamente, certo? Se acontecer alguma modificação no ambiente, ele tem que mudar a configuração. Ele tem que gerenciar falhas também, né? Então, ele tem que ter autocorreção. Esse sistema ele tem que ser capaz de suportar ataques, então tem que ter autoproteção, e ele tem que aprender, tem que ter auto-otimização. Perfeito? Muito bonito, né? Muito fácil de fazer, né? Como que a gente faz isso? Aí é que vem a questão de $1 milhão. Vou dar um exemplo para vocês aqui de como que a coisa pode ser complexa. Aqui a gente tem um problema clássico, é o controle do elevador. Todo elevador tem isso, e aí muito provavelmente o pessoal de controle e automação já deve ter visto coisas parecidas. Isso aqui é um problema clássico. Eu tenho meu elevador que está subindo nos andares, certo? Então tem que controlar a altura dele. E tem os andares. Eu tenho que fazer o seguinte controle. Primeiro, quando o elevador está parando, eu não posso ter uma frenagem muito brusca, certo? Para as pessoas lá dentro não serem arremessadas. Outra coisa também é que ele tem que frear lento e ele tem que manter uma altura compatível com o andar, para não gerar um degrau para a pessoa não cair, certo? Essa altura ela pode variar, porque as pessoas elas estão subindo e descendo, o peso está mudando, então ele dá aquelas balançadas, mas ele não pode também cair muito, certo? Então esse é um problema que ele tem vários requisitos de desempenho. Se a gente for pensar aqui a altura do elevador como sendo essa curva aqui, a gente tem vários requisitos. Por exemplo, velocidade aqui não pode ser muito alta, certo? Ele não pode variar muito, então esse pico aqui não pode estar muito distante da altura desejada. Outra, ele tem que parar num certo tempo, então esse tempo aqui tem que ser reduzido. Depois, a variação está aqui. Então tudo isso a gente tem, né, valor de convergência, erro de convergência. Tudo isso, existem teorias já que falam disso. Quem mexe com controle e automação, isso aqui é o quê? É teoria de controle, certo? Todos esses termos vêm da teoria de controle. Então, para a gente poder escrever programas adequados, a gente pode utilizar essas várias teorias, certo? Então, no mini curso de computação autonômica, no meu curso de pós-graduação, a gente fala disso também. Por exemplo, eu tenho a teoria de controle, que ela é interessante para trabalhar com, por exemplo, com esse problema do elevador, que a gente pode considerar a altura como um sinal. A gente tem a teoria de jogos. A teoria de jogos também é legal, tem, se eu não me engano,
acho que foi o Erickson que comentou o problema do prisioneiro. Teve uma das palestras aqui que eu fiquei sabendo que foi falado do problema do prisioneiro. A teoria de controle é legal por quê? Porque você tem jogos, então tem vários jogadores, os jogadores têm estratégias diferentes. E aí, a partir dessa teoria, você consegue saber qual que vai ser o resultado do jogo, de acordo com a estratégia da pessoa. Então, imagine, eu posso modelar a rede como vários jogadores, eu sei como que os jogadores vão se comportar, eu sei o que a rede vai dar. E tem coisas muito legais da teoria de controle, por exemplo, como tem vários teoremas que falam qual que vai ser o resultado, você pode fazer um negócio que a gente não pode fazer na vida real, que é a gente pode criar um novo jogo, certo? Então, na teoria de controle clássica, por exemplo, eu quero saber como que as pessoas vão atuar no mercado financeiro. Eu não posso mudar as regras do mercado financeiro, mas no computador eu posso mudar as regras de interação entre os computadores. E aí, qual que é o legal disso? É que eu posso mudar as regras de interação de forma que o resultado final seja o resultado que eu quero. Okay? Então, eu consigo fazer um sistema que no final ele fica estável, ele fica com bom desempenho. Tem também o aprendizado de máquina, né, que é extremamente interessante para isso, para poder identificar padrões que estão acontecendo, aprender com o que as pessoas estão fazendo, e aí o sistema vai tentar replicar isso, certo? Sistemas bioinspirados. Então, tem vários sistemas aí, várias formas que a gente pode trabalhar, e de acordo com o seu problema você vai escolher a melhor forma. Então, só para vocês terem uma ideia, né, cada um tem aqui pontos positivos e pontos negativos. Então, dependendo do que você for fazer, você vai escolher. Por exemplo, eu tenho que ter aprendizado, então tenho que pegar esse aqui. Ah, eu não preciso de aprendizado, mas eu preciso de decisão distribuída. Eu tenho várias pessoas tomando decisões. Ah, então eu tenho que precisar ou esse, certo? Então, isso aí a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas. Só que, atualmente, a gente tem focado muito, se vocês forem procurar, a gente tem focado muito nessa parte da infraestrutura. Então, a gente tem as redes definidas por software e os hardwares definidos por software. Mas os programas, eles ainda precisam evoluir muito, certo? Então, tem muito que a gente tem que trabalhar aqui com esses programas inteligentes. Para finalizar, então, e aí eu vou abrir para vocês perguntarem, né? Já tiveram várias perguntas durante a palestra, imagino que vão ter várias outras depois, né? Bom, o que a gente tem, então? Primeira coisa, né, que tem que falar é o seguinte. Bom, redes inteligentes, então, são só esses hardwares específicos? Não. A gente pode ter redes inteligentes também com o equipamento tradicional. A questão é que fica mais complicado. Um exemplo clássico aqui é o TCP, né? O TCP, o que ele faz? Ele ajusta qual que vai ser a taxa de transmissão de dados que você tem. E o TCP, ele faz isso de forma automática, ele identifica a condição da rede e ele está sempre no máximo possível. Esse é um exemplo de um algoritmo inteligente que está rodando nas redes de hoje, certo? Então, é possível nas redes de hoje? Só é um pouco mais difícil. Outra coisa também é o seguinte, eu já comentei para vocês que então as redes vão sair de ser um dispositivo de propósito específico para ser mais parecido com um computador, que tem as instruções e aí você tem um hardware genérico que ele vai se adaptar ao seu problema. Outra coisa importante é que vai mudar também a forma como a gente pensa nas redes e administra as redes, né? Porque agora a gente não está mais entrando em um equipamento e mandando arquivos de configuração, mudando uma configuraçãozinha lá. O que você está fazendo é o seguinte, você está escrevendo um programa. Então, você adicionou uma nova aplicação que vai rodar na sua rede, você muito provavelmente vai mudar o programa que está rodando na sua rede, certo? E aí os administradores de rede, que normalmente eram as pessoas que estavam mais trabalhando com arquivo de configuração, com comando, eles vão voltar a trabalhar com programação, certo? Eles já trabalham hoje com muita coisa para automatizar, mas eles vão ser forçados mesmo a trabalhar, a programar as redes, ok? E aí isso a gente pode ter
mesmo, inclusive, pensar na arquitetura de redes, como que ela teria que ser modificada para que a rede ela seja programável, que ela chegue a todo o seu potencial, ok? E aí a gente vê que várias ferramentas estão surgindo aí. Além disso daqui, é muito interessante, né? Eu tenho um hardware desse. Mas como é que eu programo um equipamento desse? Certo? Como é que eu sei que o programa está funcionando bem? Então eu vou ter que ter aqui um depurador, eu vou ter que ter um compilador legal, eu vou ter também, como hoje a gente tem, né, os testes de unidade para poder rodar num programa. Seria muito legal se a gente tivesse também um teste de rádio, né? Então tem um conjunto de testes que eles vão lá e verificam se o básico do meu rádio está funcionando, ou se o básico da minha rede está funcionando, certo? Então tudo isso ainda tem que ser desenvolvido, vários programas de suporte, certo? Então hoje a gente está muito na plataforma, mas depois a gente vai ter muitas ferramentas de programação, certo? Isso aí é uma visão pessoal, eu acho que o Dorival depois talvez até vai comentar um pouco disso, mas o Dorival deve ter uma visão um pouco diferente também, cada um tem a sua visão, né? Então, no futuro a gente vai ter novas ferramentas, vai ter um foco maior nos programas, porque aí a gente já vai ter todo o hardware, todos os controladores prontos, nós temos que fazer os programas. E os frameworks, né? Porque sempre a gente quer fazer as coisas da forma mais fácil. Então sempre vem um framework, uma ferramenta para facilitar a programação, ok? E aí, lógico, né, como é a escola de verão do PPGCC, eu tenho que puxar a sardinha de novo, né? Que aqui a gente está em um momento muito bom também, é um tema muito propício para desenvolver pesquisas, então para poder fazer uma iniciação científica, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, porque vocês têm várias coisas que podem ser feitas aí, né? Não só de pesquisa, como de empresas. Porque, como foi comentado antes, né, hardware é mais difícil de produzir, mas software é mais tranquilo. Então, vocês podem, por exemplo, criar uma empresa hoje de softwares inteligentes para, por exemplo, salas de conferência, ou para data centers, ou para redes universitárias, certo? Um sistema novo de gerenciamento de Wi-Fi. Tudo isso vocês podem trabalhar também, tanto na pesquisa quanto companhias. Ok?